Você já ouviu dizer que dança do ventre dá barriga? Constantemente, alunas deixam de vir para a sala de aula por causa desse mito. Se você quer saber mais sobre isso, fica ligadinho aqui nesse vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Eu sou a Nanda Zompero, bailarina e professora de dança do ventre da Paris Arte em Dança. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, além da dança do ventre não dar barriga, ela só vai trazer benefícios para você. Inclusive, se você praticar regularmente e cuidar da sua alimentação, você pode até perder uns quilinhos. Se você curte esse tipo de vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever aqui na nossa página. E não leva a dúvida para casa não, ficou com dúvida da aula? Escreve aqui embaixo pra gente. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona a postura para você dançar dança do ventre. É essencial que antes de qualquer exercício, você aprenda a postura correta. E através disso, você também vai entender o porquê que existe esse mito da barriguinha, por que as pessoas acham que a bailarina de dança do ventre precisa ter barriguinha. E na verdade não, a postura mal colocada é que vai te dar essa sensação de barriguinha. Mas se você ficar atento aqui no canal, você vai ver que não é nada disso e eu vou explicar tudo para vocês. Nós vamos começar entendendo a postura lá pelos nossos pés. Então é necessário que a gente afaste as pernas e deixe uma distância de como se tivesse mais ou menos mais um pé no meio dos nossos pés. Se você se sentir mais confortável com as pontinhas um pouquinho mais abertas, não tem problema. Depois de corrigir os pés, é essencial que a gente deixe o joelho relaxado. Relaxado é igual a gente usa para andar, não é nem flexionado se achatando e nem hiperestendido fazendo força lá para trás. É uma posição confortável. Depois de entender que os joelhos estão relaxados, nós vamos vir para o quadril. O nosso quadril precisa estar sempre encaixado. Para entender isso, você pode pensar que tem um palito de churrasco atravessando o seu quadril. Dessa forma, você vai conseguir rotacionar ele para dentro e para fora. Para você entender melhor isso, quando nós falamos em encaixe, é como se a gente levasse os ossinhos do nosso quadril lá para o teto. Dessa forma, a nossa coluna fica reta, o nosso abdômen fica contraído e o nosso quadril fica encaixado. Se eu fizer o oposto, levando o meu ossinho lá para o chão, eu tenho o desencaixe, o que deixa com que eu fique com uma barriguinha e o bumbum empinado. Muitas pessoas dançam dessa forma e isso faz com que eu tenha essa sensação de ter barriga, mas na verdade não. Se eu estiver encaixado e com a postura correta, vai ser o contrário. A sensação que vocês vão ter é que não tem barriguinha nenhuma. Entendendo essa questão do quadril encaixado, nós vamos passar para os ombros. Os ombros precisam estar sempre para trás. A gente não vai usar aquela postura de peito de pombo, colocando os ombros muito para trás. E também não pode fazer uma conchinha, deixando as costas curvadas. As nossas escápulas, a nossa asinha precisa estar sempre encaixada, deixando os ombros para trás de forma relaxada, tranquila, sem tensão, certo? Ombros para trás, pescoço alongado. Não pode ficar metida olhando lá para cima e também não pode se esconder. Tem que alongar esse pescoço para ficar elegante. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o aquecimento que a gente deve fazer antes de começar a praticar qualquer exercício relacionado à dança do ventre. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona esse aquecimento que a gente vai precisar fazer sempre antes de qualquer exercício, certo? Geralmente a gente começa pela cabeça, passa pelos ombros, aquece o quadril e termina lá pelos pés. Vamos começar. Afastem as pernas, relaxem os joelhos, encaixem no quadril e coloquem os ombros para trás. Se você não aprendeu essa postura, clica no card aqui em cima que você vai ver tudinho. Vamos começar pela cabeça. Cabeça embaixo e em cima. Você pode repetir esse movimento por 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para 8. Orelhinhas lá no ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltou para o centro, vai rotacionar olhando de um lado para o outro, a mesma coisa. Vai fazer por 8 tempos. Terminou os 8 tempos, você rotaciona a cabeça, fazendo um círculo bem grandão. Fazendo 4 para uma direção e 4 para outra direção. Terminou a cabeça, vamos para os ombros. Rotacionou os ombros para trás, você pode contar sozinho. 1, 2,
3, 4, até 8, terminou para trás, rotacionou para frente. Mais 8 rotações para frente. Terminou para frente, sobe, desce os ombros. Também mais 8. E terminou, vai fazer para frente e para trás. Frente e para trás. Também por mais 8 tempos. Terminando os ombros, nós vamos para o quadril. Com as pernas já afastadinhas e os joelhos relaxados, solta o quadril de um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Pode fazer por 8 tempos ou por 16 tempos. Para o quadril, faz um redondão, como se você estivesse rebolando um bambolê. E depois, troca a direção. Terminando de rotacionar o quadril, fecha as pernas, coloca um pezinho lá na frente e gira o pé. Você também pode contar 8 para uma direção e 8 para outra direção. Depois troca a perna e repete igualzinho. Depois de rotacionar os pés, você pode alongar os braços, entrelaçar os dedos e alongar lá em cima, lembrando de deixar os ombros sempre relaxados. Depois de alongar em cima, alonga lá na frente. E depois de alongar lá na frente, alonga lá nas costas. Pode soltar os braços. Esse é um aquecimento simples que você vai ter que fazer antes de praticar qualquer movimento de dança do ventre. Olá! Hoje nós vamos falar sobre um primeiro movimento de dança do ventre, que nós podemos chamar de deslocamento lateral ou de pêndulo. Afastem as pernas, relaxem os joelhos, encaixem o quadril, ombros para trás. Vocês vão imaginar que a partir do umbigo de vocês tem um sorrisão bem grande, igual de um smile, de um emoticon. E a gente vai precisar desenhar esse sorrisão com o nosso quadril. Você pode colocar a mão no seu quadril para sentir os ossinhos e ter mais facilidade na hora de executar esse movimento, certo? A partir do nosso umbigo, nós vamos projetar o nosso quadril para as laterais, deixando com que o nosso joelho ajude o quadril a subir bem no final do movimento, certo? Observem que o meu tronco não mexe e o meu quadril não torce. Encaixadinho do jeito que eu já ensinei para vocês, ele vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, sempre subindo no final. Isso é o que nós chamamos de deslocamento lateral pendular, certo? Desta maneira, nós temos um deslocamento simples, pois eu tenho um movimento que vai de um lado direto para o outro lado. Tudo bem? A partir deste movimento, nós podemos pensar no deslocamento lateral duplo, que é quando acontecem duas marcações para cada lado. A primeira coisa é que a gente tem que pensar sempre a partir do centro do nosso corpo. Então, pensa a partir do seu umbigo, certo? Se tivesse uma linha dividindo você, do seu umbigo você iria para a direita, voltaria para o centro, para ir para a direita de novo. E daqui, vai para a esquerda, volta para o centro e vai para a esquerda de novo. Dessa maneira, você tem duas marcações iguais sendo feitas para o mesmo lado. Direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Eu sempre brinco com as minhas alunas falando que é o passo do ponto de ônibus. Cruzou o braço, espera o ônibus. Não é assim que a gente faz? Pois é, só que lá esperando o ônibus não rola muita postura, né? E aqui precisa ter. Então, volta lá, encaixa o quadril, relaxa os joelhos e pense em direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. E assim você tem um deslocamento lateral duplo. Agora eu vou propor para vocês um exercício para treino. Nós vamos fazer 8 tempos do deslocamento lateral simples e 8 tempos do deslocamento lateral com insistência. Como que isso vai ficar? Você pode sustentar os seus braços para baixo, alinhados para trás do quadril. Nós vamos começar do deslocamento simples. Vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminou 8, já vai emendar no deslocamento lateral com insistência. Então, sai para sua direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, um só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer junto comigo na música? Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês um segundo movimento de dança do ventre. Nós vamos falar sobre redondo horizontal. Então vamos lá? Nós vamos começar afastando as pernas, relaxando os joelhos, encaixando o quadril e colocando os ombros para trás. Para a gente começar a entender o redondo, primeiro a gente precisa pensar como a gente faz no pêndulo do vídeo anterior, de projetar o quadril para o lado. Porém, para fazer o redondo, nós não vamos deixar o nosso quadril subir lá no final, certo? Nós vamos só fazer uma projeção, como se alguém estivesse empurrando o seu quadril para o lado, sem deixar com que o quadril suba no final, ok? Empurrei o quadril para o meu lado direito, eu vou fazer de conta que alguém empurrou o meu bumbum de trás para frente, fazer uma projeção para frente. Daqui, eu levo o meu quadril para o outro lado, e daqui eu volto para trás. É como se eu tivesse um pontinho do lado dos meus pés, na frente dos meus pés, do lado do outro pé e atrás. Quando eu projeto o meu quadril para trás, eu não empino o meu bumbum. Eu tenho que manter o meu quadril encaixado e fazer uma projeção pequena sem me encurvar. Tudo bem? A partir daqui, nós vamos fazer direita, frente, esquerda, atrás. Nós vamos desenhar esse balãozinho para entender exatamente qual vai ser o caminho do nosso quadril. Feito isso da direita para a esquerda, é importante que você treine da esquerda para a direita também. A partir daqui, nós vamos emendar, ligar esses pontinhos para desenhar um redondo. O que vocês têm que pensar é que vocês estão desenhando um redondo em torno dos pés, como se a gente fosse rebolar com um bambolê, mas só para vocês terem noção da proporção e não de quadril quebrado, porque o nosso quadril vai se manter retinho. É como se eu estivesse desenhando lá no chão. Então eu projeto, ligo lá na frente, ligo do lado e passo por trás. Observem que o meu quadril não oscila a altura, ele é um movimento inteirinho horizontal. Tudo bem? Terminei por uma direção, inverte a direção para que você entenda ele dos dois lados, né? Não pode ser a bailarina só da direita ou a bailarina só da esquerda. Uma vez que vocês aprenderam isso, eu vou sugerir um exercício para vocês fazerem em casa. Então nós vamos juntar o movimento quebradinho com o movimento já pronto, todo ligadinho. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos contar, começando pela direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Emenda. 1 redondão, 2 redondões. Você pode repetir isso várias vezes, inclusive começando pela esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e emenda. Redondão e redondão. Vamos praticar isso comigo na música? Tac. Oi meninas, tudo bem?
Como vocês estão aprendendo alguns passinhos de dança do ventre, hoje eu resolvi trazer para vocês o como funciona a postura dos braços, as mãos, porque tudo isso complementa a nossa dança. Então, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo que a aula de hoje vai ser muito legal. Para vocês começarem a entender como funcionam os braços, primeiro a gente precisa pensar no encaixe dos nossos ombros. Então, se você estiver muito tensa, teve um dia pesado de trabalho ou estiver muito cansada, não vai funcionar. Primeira coisa de tudo é rotacionar os ombros para trás, encaixando as escápulas, que são as nossas asinhas, certo? Uma vez que eu rotacionei os ombros e coloquei as minhas asinhas no lugar, eu já vou ficar com os ombros retos. Além deles estarem retos, eles precisam estar relaxados. Tudo bem? A partir daqui, eu vou pensar em alongar os meus braços. Esse braço alongado não vai ser para frente, nem para o lado e nem lá para trás. Eles vão ficar em diagonal, tudo bem? A partir do braço em diagonal, a gente pensa num V pequenininho com o braço. Percebe que não é nem assim e nem super esticado, é só um Vzinho. E a mão vai ser sempre uma continuação do seu braço. Ela não pode nem dormir e nem ficar muito acordada. É sempre uma continuação, certo? Então, ombros colocados lá para trás e braços alongados. Depois que você entendeu como funciona a postura do braço, a gente precisa entender onde exatamente ele vai ficar. Então, alongadinho, ele não fica nem super para frente, nem totalmente lateral e nem lá para trás. A gente vai trabalhar um braço diagonal frente. Eu vou virar de lado para que vocês consigam ter a percepção da diferença do que seria o braço totalmente lateral e dele ser diagonal frente. Consegue perceber? Inclusive, se eu estivesse dançando aqui de lado, vocês conseguiriam ver o meu rosto direitinho e a minha postura. Agora eu vou ensinar para vocês um primeiro movimento de braços. Esse movimento não é super simples porque ele precisa de muita coordenação motora, mas não desiste não. Vai treinando em casa e se você tiver dúvida, deixa um comentário aqui para mim que eu vou adorar ajudar você, certo? Então, com os ombros colocados lá para trás, do jeito que eu já ensinei para vocês, vocês vão imaginar que tem um fiozinho no seu cotovelo e um fiozinho no seu pulso, certo? Com o braço lá do lado do corpo, se você fosse uma marionete e fossem puxar o seu braço pelo cotovelo, ele iria subir e a sua mão ia ficar para baixo, como se você estivesse segurando uma bola grandona do lado do corpo, certo? Se você puxar esse fiozinho para baixo, o seu cotovelo vai descer e a mão vai sempre reagir ao contrário, certo? Então, o primeiro exercício vai ser, sobe o cotovelo com a mão para baixo, desce o cotovelo com a mão para cima. A mão vai sempre trabalhar ao contrário do seu cotovelo, certo? Você também pode pensar que o seu braço é um pincel. Se o braço for um pincel e a mão for as cerdas, você vai pintar uma parede lá do lado do seu corpo, certo? Esse movimento precisa ser leve e delicado. Uma vez que você entendeu como funciona isso com a sua mão direita, com o seu braço direito, você vai pensar nisso com a esquerda, exatamente da mesma forma. Sobe pelo cotovelo e desce pelo cotovelo. Tudo bem? Qual que vai ser a dinâmica disso para você treinar em casa? Você começa pelo braço direito, depois você passa para o braço esquerdo e depois nós vamos falar dos dois braços trabalhando juntos. Vai ser como se você fosse levantar voo. Vai ficar engraçado, mas calma que a gente não chegou no resultado final ainda, certo? Então, sobe os dois e desce os dois. Sempre tomando cuidado para não subir demais os braços, certo? A gente sobe mais ou menos até a altura do nosso ombro. Subiu e desceu. Subiu e desceu. Depois que você praticar bastante o lado direito, o lado esquerdo e os dois juntos, aí vem o desafio mais difícil. A gente vai trabalhar isso de forma alternada. Como assim, Nanda? Enquanto um cotovelo estiver subindo, o outro cotovelo vai estar descendo. Isso precisa acontecer de forma simultânea, enquanto um sobe, o outro desce. E as mãos vão estar sempre em sentido contrário. Então, se o cotovelo está subindo, a mão está descendo e assim por diante, certo? Esse movimento precisa ser leve e delicado, tá bom? Então, não é para você fazer uma coisa gigantesca. E é sempre importante entender que os ombros não participam do movimento.
Não é uma regra, tá bom? Existe isso também, mas da maneira que eu tô ensinando pra vocês, o movimento não parte do ombro e sim dos cotovelos. Oi meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 8 horizontal de quadril. Os 8 de quadril são um sucesso na dança do ventre, diferente do que a maioria das pessoas pensam, existem vários deles. E hoje eu vou ensinar 2 deles para vocês. Pra gente começar a aprender o 8, nós vamos começar afastando as pernas, relaxando o joelho, encaixando o quadril. E como eu já falei para vocês, é essencial que os ombros estejam para trás de acordo com a postura que a gente já viu lá atrás, certo? Coloquem a mão no quadril de vocês e vocês vão sentir os ossinhos do quadril, certo? Com o quadril encaixado, a gente vai pensar numa torção de quadril. Essa torção, se você estiver de frente para uma parede, você vai virar para a quina dessa parede, para a diagonal, certo? Observa que eu estou retinha, mas eu consigo torcer o meu quadril para as minhas diagonais, certo? Quando a gente faz essa torção de quadril, a gente não pode esquecer que os pés não podem sair do chão e os joelhos não podem estar duros, eles têm que estar sempre relaxados. Tudo bem? O que eu vou fazer para começar a entender o meu primeiro 8? A partir da torção que eu expliquei para vocês, vocês vão fazer o seguinte. Torce o seu quadril com o lado direito para frente e projeta ele para a diagonal, certo? A partir daqui, você vai levar ele para a diagonal, trás e voltar para o centro. É como se nós fizéssemos um triângulo, certo? Então, eu torço, projeto para a diagonal frente, projeto para a diagonal trás e volto para o centro. Feito isso, nós vamos para a esquerda, a mesma coisa. Torceu, levando o lado esquerdo para frente, projeta para a diagonal frente, projeta para a diagonal trás e volta para o centro. A partir daqui, vocês vão imaginar o desenho de uma gravatinha. Sabe aquela gravatinha de casamento? Então, imaginem que vocês vão desenhar isso com o quadril. Torceu, levou para a diagonal frente, levou para a diagonal trás. Daqui de trás, eu vou direto para a diagonal frente do outro lado e levo o meu quadril para trás. Vai ficar um movimento bem sequinho. Projeta para frente, leva para trás, projeta para frente, leva para trás. Observem que em nenhum momento a gente desencaixa o quadril, dessa forma. Tá vendo? O quadril permanece encaixado. E esse movimento é todo horizontal, ou seja, ele é todo desenhado no chão. Os seus pés também não vão sair do chão, certo? Entendido isso, nós vamos emendar esse movimento pensando num 8 infinito. Ou seja, essas pausas que teriam da gravatinha não vão mais existir. Então vamos lá, quadril encaixado, torce o quadril, leva lá para frente, fazendo uma bolinha, para o outro lado, frente e trás. Você faz o mesmo caminho, diagonal frente, diagonal trás e diagonal frente, diagonal trás, com o quadril bem encaixadinho, sem deixar desencaixar, sem deixar o joelho ficar duro e enrijecido e sem os pés saírem do chão. Tudo bem? E esse é o nosso 8 horizontal da frente para trás. Agora que você entendeu como funciona o 8 horizontal da frente para trás, a gente vai falar sobre o movimento contrário, que seria o 8 horizontal de trás para frente. Tecnicamente falando, não existe uma grande diferença, mas em relação à direção e à coordenação motora, sim, por isso que é essencial que a gente pratique sempre as duas direções. Para fazer o 8 horizontal de trás para frente, a gente parte do mesmo princípio, vai torcer o quadril. Se eu estou pensando pela minha direita, dessa vez o meu lado direito está para trás, então eu vou projetar o meu quadril para a diagonal trás, projetar para a diagonal frente, levar para a diagonal trás do lado oposto e trazer para frente outra vez. Quando eu emendo da mesma maneira que eu fiz no primeiro movimento, eu tenho um 8 horizontal de trás para frente. Hoje nós vamos falar sobre redondo de busto. Vocês sabem que os movimentos de tronco e braço são um pouquinho mais difíceis, mas esse movimento é muito gostosinho. Acho que vocês vão gostar dele. Então é o seguinte, meninas, vamos fazer aquela postura de sempre, afastar as pernas, relaxar o joelho, encaixar o quadril e pôr os ombros para trás. E agora vocês vão pensar que da cintura para baixo, nada mais pode mexer, certo?
Com o tronco colocadinho, com a postura colocada, nós vamos transferir o peso do tronco de um lado para o outro. Observe que é como se alguém viesse aqui do lado, ó, e me empurrasse de um lado para o outro. Nessa movimentação, eu preciso manter os meus ombros para trás e o meu quadril paradinho, certo? Aqui a gente tem o deslocamento de tronco lateral. Parando no meio, eu vou pensar agora em cima e baixo. Para eu levar o meu tronco para cima, eu vou imaginar que alguém apertou o meio das minhas costas. Se alguém chegar e apertar o meio das suas costas, você vai tender a subir o seu tronco. Porém, toma cuidado para não confundir isso com subir os ombros, tá? É só o tronco. Sobe o tronco e depois volta para o centro. Quando a gente volta para o centro, a gente volta para o nosso eixo. A gente não vai pensar em afundar as costas, mesmo porque a gente não trabalha com conchinha, né? A gente trabalha com as costas retas. Então, vamos começar intercalando isso daqui. Vai ficar lado, lado, sobe, depois desce. Lado, lado, sobe, depois desce. Depois que você treinar várias vezes o lateral e o sobe e desce, nós vamos pensar num balãozinho. Então, vai ficar lado, sobe, lado, baixo, lado, sobe, lado, baixo. Troca o lado também para não ficar torta, tem que sempre aprender a dançar para os dois lados, certo? Tudo que você treinar da direita, treina com a esquerda depois. Sempre lembrando de não afundar as costas quando voltar para baixo. Depois que você treinar várias vezes esse balãozinho, você vai tentar ligar os pontinhos para fazer um redondo de busto. Como que isso vai acontecer, Nanda? Começa sempre pelo lado, que vai tender a ficar mais fácil. Foi para o lado, liga o pontinho passando por cima, passa pelo lado de novo e volta para o eixo. Lateral, subiu, lateral, voltou. Vocês vão perceber que vai dar muita vontade de mexer o quadril junto, mas não tem quadril, porque como o nome do movimento já diz, é redondo de busto, certo? Para você começar a treinar em casa, coloca a mão na cintura, para você ter uma base, um apoio, né? Põe os ombrinhos para trás e aí você passeia pela lateral por cima, lateral baixo, para o outro lado também. E quando fazer dessa forma, já tiver uma coisa fácil, já tiver natural, aí você alonga os seus braços lá longe e repete essa movimentação. Vocês vão perceber que sempre que a gente alonga os braços, fica um pouquinho mais difícil, porque você vai ter vontade de mexer os joelhos, mexer o quadril, mas não é para nada disso mexer, só o tronco. Tudo bem? Não tem segredo. Para aprender a fazer o redondo de busto, é só treinar. Começa devagarzinho pelo lateral, sobe e desce, faz ele paradinho e depois emenda. Hoje nós vamos falar sobre as mãos na dança do ventre. Eu vou ensinar alguns movimentos básicos para vocês, mas não menosprezem esse vídeo porque as nossas mãos são o acabamento da dança, é o que deixa tudo mais bonito. Então vem comigo para aprender um pouquinho mais de dança do ventre. Para nós começarmos a falar das mãos, é importante entender duas coisas. Que existe a mão que funciona como um acabamento do braço e existe a mão que funciona como um movimento, certo? A mão que funciona como um acabamento do braço, ela vai parecer uma mão de boneca. A gente vai imaginar que vai segurar uma frutinha com o dedo do meio e com o dedão, certo? Então essa mão, ela vai ficar como uma continuidade do braço, sempre parecendo uma mãozinha de boneca. E ela funciona só como um acabamento do braço mesmo, certo? Por que é importante se atentar a isso? Porque para fazer uma ondulação de mãos, uma movimentação das mãos, a nossa mão também vai estar nesse posicionamento. A gente não usa a mão com os dedos colados ou com os dedos enrijecidos. É sempre uma mão delicada, certo? Então vamos fazer o seguinte, posicionem a mão de vocês na frente da boca do estômago, deixando sempre o cotovelo armado, certo? E nós vamos pensar numa ondinha que começa a partir do nosso punho. Ok? Então essa onda começa com o punho subindo, passa pelas mãos e termina nos dedos. É importante que a gente trabalhe todas as articulações dos dedos para esse movimento não ficar duro, certo?
Então, pensem da seguinte forma: punho, mão, dedos. Punho, mão, dedos. Esse exercício é super simples, mas vocês vão perceber que a mãozinha de vocês no começo vai ficar super dura. Não precisa se preocupar, é só uma questão de treino, tudo bem? Então vocês entendem a técnica, praticam em casa e com o passar do tempo a mão vai ficando mais leve e delicada. Outra coisa importante de saber é que a gente não usa força nas mãos. Às vezes as pessoas confundem a movimentação com força. Só que não façam força, tem que ser um movimento suave e delicado, tudo bem? Para vocês treinarem, eu sugiro que vocês comecem com o braço direito na frente do corpo, praticando a ondinha. Depois de treinar bastante com a mão direita, você vai repetir o exercício com a mão esquerda. E depois de praticar bastante com a mão esquerda, eu sugiro que vocês tentem com as duas mãos. Sempre pensando em punho, mão, dedos. Punho, mão, dedos. Uma das coisas que acontece muito com as alunas é confundir essa ondulação fazendo dedo, mão, punhos. E aí fica parecendo uma ondinha de hula-hula, mas não é isso, certo? Então não se esqueçam que a ordem é sempre do punho para os dedos, ok? Quando vocês conseguirem se sentir à vontade com essa movimentação, essa mão pode ser usada associada com qualquer um dos movimentos que vocês já aprenderam anteriormente. E com os braços alongados também, ok? Uma dica muito legal é você treinar as mãos dentro da água. Se você tiver a oportunidade de brincar, de curtir numa piscina, brinca com as mãos na água, que você vai sentir essa leveza e vai ajudar você a entender como funcionam as mãos na dança do ventre. Hoje nós vamos falar sobre shime de busto. Shime na dança do ventre é sempre alguma coisa que reverbera, que treme. E hoje vocês vão aprender um tremidinho que vem dos ombros. Então vem comigo que esse movimento é muito legal. Esse movimento a gente não mexe o quadril. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, trabalhando ombros e braços. Vamos começar então a entender como que funciona esse tal de shime de busto, né, gente? Coloquem os ombros para trás. Alonguem os braços, tudo isso eu já ensinei em vídeos anteriores, então vou falar de novo. A primeira coisa que a gente precisa pensar é nos nossos ombros. Vocês vão fazer uma torção de ombros, levando o lado direito para frente e o lado esquerdo para trás. Ao mesmo tempo, certo? Então eu torço para frente e para trás ao mesmo tempo. É extremamente importante que vocês não ergam os ombros, percebe? A movimentação não é assim, os ombros precisam estar relaxados. E ao mesmo tempo que vocês vão fazer essa torção, vocês precisam estar com os braços alongados. Para frente, para trás, para frente, para trás. Observem que embora exista uma resposta natural dos nossos braços, eles não têm uma movimentação, eles só reagem ao que nós estamos fazendo com os nossos ombros, certo? Então o foco de vocês tem que ser aqui, nos ombros, os braços têm que se manter lá quietinhos e alongados, certo? Uma das coisas muito importantes que vocês têm que saber é que o quadril não vai mexer, nem um pouquinho. Então mantenha o seu joelho relaxadinho e o quadril encaixado para que fique mais fácil do seu quadril não mexer durante esse movimento. O exercício de vocês vai ser fazer essa movimentação e toda vez que vocês estiverem confortáveis com ela, vocês vão tentar acelerar, certo? Se sentiu mais confortável com o movimento um pouquinho mais rápido, aumenta o máximo que você conseguir. E aí vocês vão perceber que o seio vai tender a mexer junto e tá tudo bem, tá? O shime de busto é a junção da movimentação do peito com os ombros. Tudo bem? Então, braços alongados, ombros torcendo, acelerou, eu tenho o movimento completinho. Esse movimento exige bastante coordenação motora. Então, não fica frustrada se você não conseguir de primeira. Vai treinando devagar. É importante que a gente comece pelos ombros torcendo e vá aumentando aos pouquinhos. E se você treinar um pouquinho sempre, você vai perceber que daqui a pouco ele está saindo lindo e rapidinho, certo? Hoje eu trouxe para vocês um movimento com transferência de peso. Vai ser a primeira vez que a gente vai começar aí a transferir esse pezinho. Vai dar um tilt na cabeça, mas tá tudo bem. Vida que segue, certo?
Existem na dança do ventre vários tipos de básico egípcio. Esse é um deles e vai ser o primeiro que eu vou ensinar para você. Então vamos começar falando lá pelos nossos pés, tá? Nós vamos colocar uma pontinha na frente. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre as pontinhas. Ou eu só apoio o meu pé, ou eu faço uma meia ponta. De qualquer forma, o nosso peso precisa estar distribuído entre as duas pernas. Você não pode ficar se equilibrando numa perna só, tudo bem? E a perna de base, que é aquela que o pé está inteiro no chão, precisa estar com o joelho relaxadinho. A gente nunca vai deixar o joelho super estendido, ele tem que estar relaxado, certo? O quadril permanece encaixadinho, os ombros para trás, como vocês já sabem. Para começar a entender esse movimento, nós vamos colocar uma pontinha à frente, voltar para o lugar. Uma pontinha à frente e voltar para o lugar. Percebam que é uma troca de peso constante, certo? Precisa ser confortável e equilibrado, né? Não queremos ver bailarinas aí se desequilibrando, certo? Vamos então seguir com a explicação desse negócio. Coloquei o pé direito à frente, o meu ossinho do quadril do lado direito vai subir. Essa subida é como se o seu ossinho fosse entrar na sua costela. A gente não vai torcer o quadril nem para frente, nem para trás. Não compliquem a vida, ok? O ossinho só vai subir. Coloquei a pontinha do pé, subi o ossinho, voltei para o lugar. Coloquei a pontinha esquerda, subi o ossinho, voltei, trouxe de volta para o lugar. Aqui o movimento está meio por partes ainda, né? Para a gente fazer ele acontecer de verdade, a gente precisa fazer a troca de pernas constante junto com esse quadril que vai subir. Então vai ficar pisou, subiu, voltou. Pisou, subiu, voltou. Pisa, sobe, traz a perna. Pisa, sobe, traz a perna. Certo? Ah, Nandi, esse braço vai ficar assim, que nem tá o seu? Não! Alonga o braço lá longe, esconde a papada, encaixa o quadril e sobe, troca, sobe, troca, sobe, troca, subiu, voltou. Uma das coisas que sempre acontecem em sala de aula é a aluna começar, ó, a subir e descer a altura. E eu sempre falo, gente, nada disso. Coloca lá uma pilha de livros na cabeça para que a altura se mantenha durante o movimento. E aí, meus amores, é só colocar a música e arrasar fazendo o básico com o assentinho para cima. Tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre twist. Twist é uma torção de quadril muito bonita, mas que pode ser difícil se a gente não fizer direito. Então presta bastante atenção na minha explicação. Então vamos lá. Afastem as pernas, relaxem o joelho, encaixem o quadril, ombros para trás. Vocês vão cansar de escutar eu falar isso aqui, né, gente? Colocou a mão no quadril, vocês vão sentir, como eu sempre falo, os ossinhos do quadril. Nós vamos pensar numa torção de quadril. Essa torção, se você estiver numa sala onde tenham duas quinas da parede, é como se você fosse levar o seu quadril para essa quina, certo? Então, o quadril encaixado torce de um lado e torce do outro. Se você já assistiu, inclusive, o vídeo do 8 de quadril, a gente fala sobre isso, certo? Só que aqui para o twist, a gente vai pensar numa torção contínua, de uma diagonal para outra, de uma diagonal para outra. Observem que o meu quadril torce, mas o meu tronco se mantém retinho, tá? E com os braços lado a lado, vocês vão perceber que o braço tende a dar uma mexidinha. E não tem problema, só não pode fazer o DJ, né? Esquece isso. Deixa ele lá alongado, com a postura colocada. Ele vai mexer um pouquinho sim, mas você se mantém alongadinha, certo? A ideia do twist é que você comece ele bem lentinho, com o quadril bem encaixado, e que você respire da maneira correta, ou seja, pelo nariz. Porque conforme a gente vai começar a acelerar ele, se você estiver respirando errado, vai dar uma dor bem forte aqui na costela, igual quando a gente corre de boca aberta. Então, presta bastante atenção na sua respiração desde o começo. Começa fazendo devagar e vai acelerando aos pouquinhos. Ó, começa devagar, torcendo, vai acelerando, até acelerar bastante e ficar esse movimento bem chacoalhadinho.
Uma das coisas que acontecem bastante é a gente perder a atenção em relação aos joelhos. Os nossos joelhos, eles não podem ficar estendidos, fazendo força lá para trás, e nem com excesso de flexão. A gente precisa deixar ele relaxado e vocês vão observar que conforme a gente faz a torção de quadril, existe uma movimentação natural dos joelhos, onde eles vão para frente e para trás. Só que a gente não precisa pensar no joelho, a gente precisa pensar no quadril. Essa movimentação do joelho vai acontecer por consequência. Observa só. É essencial que vocês treinem bastante esse movimento, que vocês sejam responsáveis na hora de fazer ele, estando com o quadril encaixado, joelho relaxado e respirando da maneira correta, tá bom? Lembre-se sempre que para você não se lesionar, você precisa sempre prestar atenção nessas dicas dadas aqui. Eu espero que você tenha gostado de aprender o twist. Hoje nós vamos falar de uma coreografia, nós vamos fazer uma coreografia com todos os passos que eu já ensinei lá no canal para vocês, certo? Para a gente começar, nós vamos falar das mãos e dos braços. E aí, conforme a gente for fazendo na música, eu vou inserindo os passinhos para vocês irem fazendo junto comigo. Para começar, nós vamos estar com os braços para baixo, o braço direito vai subir e a mãozinha direita vai fazer 2 ondulações. Depois, sobe o braço esquerdo e a mão faz 2 ondulações. Daqui, nós vamos fazer 4 ondulações de braço. 1, 2, 3, 4 e mais 4 estimes de busto. 1, 2, 3, 4. Vamos testar isso comigo na música? شو واثق بحاله شو قلبه قوي هو قلبي من جماله دايب مستوي كانت صارت صارت Continuando a nossa sequência, agora a gente vai lá para o quadril. Então, lembra do deslocamento lateral? Nós vamos fazer 8 tempos de deslocamento simples. O bracinho já está alongado, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 com insistência, que são 2 para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daqui, o meu quadril parou para o meu lado esquerdo. Eu já vou sair fazendo um redondo horizontal, que vocês também já aprenderam, da esquerda para a direita. Para cada redondo, nós vamos usar 4 tempos. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daqui, a gente troca a direção e faz igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos testar tudo isso na música comigo? Quero só ver se você vai fazer certinho. شو واثق بحاله شو قلبه قوي هو قلبي من جماله دايب مستوي كانت صارت كانت صارت شو واثق بحاله شو قلبه قوي هو قلبي من جماله دايب مستوي Terminados os redondos, nós vamos inserir as batidas laterais, simples e com insistência, que vocês também já aprenderam. Então, nós vamos fazer 8 tempos de batida simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 tempos da batida com insistência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daqui da batida, a gente já vai inserir o 8 horizontal, que vocês também já aprenderam, que é aquele 8 desenhado no chão. Como o meu quadril terminou para a esquerda, eu vou sair com o meu 8 pela direita, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora fazer tudo na música?
شو واثق بحاله وشو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي كانت صارت صارت شو واثق بحاله وشو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي وشو واثق بحاله وشو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي كانت قصة إعجاب صارت حب وعذاب داري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي كانت قصة إعجاب صارت حب وعذاب داري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي Terminou de fazer o 8 da frente para trás, você já vai emendar no 8 ao contrário, de trás para frente. Para você conseguir entender a sequência inteira, eu vou fazer ela do começo contando para você não se perder no tempo, e aí a gente faz ela inteira na música. Terminando a sequência, você pode recomeçar ela e fazer até o finalzinho da música, que você vai dançar a música inteira. Vamos comigo? شو واثق بحاله وشو Duas قلبه mãozinhas, وقلبي à من esquerda, جماله دايب مستوي 4 ondulações. 1, كانت 2, 3, صارت 4, chile. 1, كانت 2, صارت 3, deslocamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, redondinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, troca 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, batida lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, troca 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muito bem, terminou a nossa sequência. Agora eu vou fazer para vocês a sequência inteira na música sem contar, para que você entenda exatamente como ela funciona, tá? Você pode fazer ela uma vez só, ou se você quiser, ao término da sequência, você recomeça ela e você pode dançar até o final da música fazendo a repetição. Vamos fazer comigo que eu tenho certeza que vocês vão arrasar. شو واثق بحاله وشو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي كانت صارت كانت صارت شو واثق بحاله وشو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي وشو واثق بحاله وشو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي كانت قصة إعجاب صارت حب وعذاب داري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي كانت قصة إعجاب صارت حب وعذاب داري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي كأنه بيعرف Se você tiver qualquer dúvida, não fica guardando ela para você, manda mensagem aqui para mim, eu vou adorar tirar suas dúvidas. E não esquece que tem que treinar bastante. E vamos dançar bastante. Tchau!